Junto com o carneiro, apresentará outro cesto de farinha. E junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas, quando o povo entrar pela porta norte, para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul, e quem entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela porta norte por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será um cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro, e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Junto com eles apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com a sexta parte de um cesto de farinha e 1/3 do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se o príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo manterá apenas até o ano jubileu. Nesta ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes, que ficavam voltadas para o norte. Mostrou-me um lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado, e assarão o pão feito com a farinha das ofertas do cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então, ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um de seus 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura, e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência, em todo o redor. O homem me disse: essas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste.
O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Egraim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor soberano: dividam a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra. As outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria esta terra a seus antepassados, e agora ela passará para vocês como sua herança. Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon, depois por Nebo-Ramate até Zedade. Ali seguirá para Berota e Sebraim, que fica na divisa entre Damasco e Ramate, e, por fim, para Hazer Atkon, na divisa com Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Hazar Enã, na divisa entre Ramate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será sua divisa, desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo-Ramate. Dividam a terra dentro dessas fronteiras, entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmos e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês, e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento, receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 48. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até
Lebo Hamate, e de lá para Azarenã, na fronteira de Damasco, e com Hamate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Azer fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Azer, também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, ao sul de Naftali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 km de comprimento, 12,5 km de largura, e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o templo do Senhor será de 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes, com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será sua porção especial quando a terra for distribuída. O território santíssimo, junto ao território dos sacerdotes, ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura, ao sul da área do templo, será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2,250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta de 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estenderá por 5 km para leste e 5 km para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das tribos diversas para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A terra toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado de 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para leste e para oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Issacar, com as mesmas divisas a leste e a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo.
Esses são os territórios que serão distribuídos como herança para cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. As portas da cidade, estas serão as saídas da cidade. No muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira se chamará Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Azer e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali.